E segure ela, tipo, de forma bem agressiva. Então eles estão lá dentro. Eles estão na escola. A atualização impressionante e chocante sobre este caso chega de Washington. Casal é acusado de tentar matar a filha na escola. Eu não disse que não falei com ela. Eu não falei com ela. Eu não falei com eles. Eu vou. Você já ligou pra ela? Eu não vou lá embaixo. Ok. Então, senhor, o senhor se importa? O senhor lembra que conversamos sobre o fato de que não pode estar na propriedade da Timberline? Ok. Essa é a vítima. Suspeito ou vítima? Esse é o cara que estava batendo na garota? Ele fez isso. Ele tava louco. Obrigada por acompanhar a Law and Crime Network. Sou Elizabeth Milner. Os pais da vítima enfrentavam acusações de tentativa de sequestro e assassinato, pois, segundo promotores, atacaram a filha em um crime de honra. Esta foi a cena na Timberline High School quando policiais souberam que um pai aplicou mata-leão na filha. Essa é a vítima. Suspeita ou vítima? Esse é o cara que estava batendo na garota. Ele fez isso, ele tava louco. O homem deitado no chão é Ihsan Ali. Pouco antes, ele teria atacado e estrangulado sua filha de 17 anos até ela desmaiar. Segundo a polícia, Ihsan tentava trazer a filha de volta após ela fugir. Todos lembramos da nossa adolescência, não é? Mas ela, a garota, não fugiu à toa. A vítima relatou à polícia que o pai queria forçá-la a ir ao Iraque para casar com um homem mais velho em casamento arranjado. Ela pensou que estaria segura na escola até que pai, mãe e irmã apareceram. Segurá-la de forma muito agressiva. Então eles estão lá dentro, na escola. Vou pedir pra ele ver meu carro. Verifique se ele não está com nada. É a mamãe. Eu sei. Levante-se. Ei, levante-se. Tudo bem, nós vamos andar até o meu carro aqui, tudo bem? Espera aí, Thay. Cuidado com ela, cuidado com ela. Ok, fique de olho nela. Então você está detido agora, ok? Você entende isso? Ok. Você está bem aí. Vou revistar você. Está com alguma arma? Não. Não vemos a vítima nessa câmera, mas ela contou à polícia que uma conselheira escolar a ajudou a achar um quarto em um abrigo. Quando os pais dela foram à escola, ela ia pegar um ônibus, mas o pai apareceu dizendo que precisava voltar para casa. Quando ele não aceitou um não como resposta, Ihsan supostamente a estrangulou até que ela não conseguisse falar ou respirar. Depois ela desmaiou. A garota contou à polícia que acreditava ter perdido a consciência várias vezes enquanto o pai a estrangulava. Além disso, vários colegas dela testemunharam tudo. Então, aquele com o que o de mochila cinza disse? Ele disse que viu tudo, era essa pessoa. Sim, 3 deles viram. O que eles disseram? Basicamente que eles estavam no ponto de ônibus. O pai apareceu, começou
E ele a agarrou. Como ele a agarrou? Tipo, segurar firme. Assim mesmo, segurando ela firme. E então? Então ele a imobilizou como um mata-leão. Tá bom. No chão e depois voltou rapidamente e o pai estava com aquela expressão, ele estava segurando ela no mata-leão. E então um monte de gente se juntou para tentar tirá-lo de cima dela. Eles caíram no chão. Ele ainda estava segurando ela no mata-leão. Acho que o rosto dela estava na terra. Então eles tiveram que meio que rolar ele para fora de cima dela para conseguir chegar até ela. E então eu senti alguma coisa no... Então, nesse meio tempo. A mãe segurou a filha e começou a arrastá-la. Sim, muita coisa foi escondida. Segundo o relatório policial, testemunhas disseram que Izan teria atacado a filha e o namorado dela, de 16 anos. E ele supostamente deu um soco na cabeça do garoto. O namorado da vítima disse à polícia que achou que a namorada ia morrer. E a vítima, de acordo com os relatórios policiais, disse aos investigadores que o pai dela supostamente a ameaçou com um crime de honra, tudo porque ela se recusou a aceitar um casamento arranjado. Mesmo avisado para não vir à escola, ele veio assim mesmo. Apareceu, viu eles na frente e começou a briga com os dois. O pai ia. Ele é principalmente... Ah, sim, perfeito. Quero falar com minha filha. Você não está falando com ninguém no momento. Eu só quero falar com minha filha. Você não falará com sua filha. Por quê? Essa é minha filha aqui, eu queria falar com ela. Mas a mãe deles nos levou pra casa. Ok, bem, se estamos conduzindo uma investigação criminal agora... Só vou pedir pra ela levar a mãe dela pra casa. Fiquei sem perguntas para ele. Tem alguma? Essa é a mãe e a irmã. Eles têm acompanhado a corrida. Ok, poxa, eu aceito. Ok, então eu acertei sobre ela. E aí, Delta, quem são essas pessoas? Eles vieram e viram o suspeito pai batendo. Tentando se envolver. Então esse cara imobilizou o pai e o manteve detido desde quando eu cheguei aqui. Desde o momento em que cheguei aqui. Então, meu pai está no porta-malas do meu carro. Ok. Sim, ele está detido. Ainda não está preso, mas pelo que parece, né, ele vai ser o principal agressor. Aconteceu bem aqui. Sim. Precisamos ficar de olho nele. Sim. Alguém faz isso, sim. Então o namorado também deveria estar com ela. Ok, você viu. Ei, você não está preso, mas vou ler seus direitos, certo? Você pode permanecer em silêncio. O que disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito, neste momento, de falar com seu advogado e tê-lo presente com você enquanto estiver sendo interrogado. Se não puder pagar advogado, um será designado para representá-lo antes do interrogatório, se desejar. Você entendeu todos esses direitos que expliquei? Eu quero falar com minha esposa. Podemos ir por aqui? Você entende esses direitos que eu expliquei para você? É sim ou não, tudo bem? Zara, venha aqui. Tudo está sendo gravado em áudio e vídeo, ok? Tudo bem. Então você entende esses direitos que eu expliquei para você? Kanin! Zahra! Preciso de um sim ou não, ok? Senão vou assumir que você está... A vítima de 17 anos foi levada ao hospital com arranhões no pescoço, garganta e dificuldade para engolir, segundo a polícia. Além disso, algo chocante. A mãe e a irmã da vítima estavam presentes no incidente e você pensaria que iriam protegê-la, certo? Já assistimos a gravação delas, certo?
Sua declaração contradiz o que elas dizem. Então você está. Então, se para que eu faça uma investigação completa, eu preciso ver isso. Tudo bem. Então posso ver isso? Tudo bem. Você pode ir. Ele estava sufocando ele. Esse cara. Mas esse é o ponto, né? Ele já está detido, né? Você tem algo que volte mais? Pois eu estava naquela cena. Eu sei, mas você disse que tinha... Eu só... É ele bem ali. Ele. Ele me deu um soco, bem ali. Ele tentou, me deu um soco porque jogou meu celular. Eu estava segurando assim e ele jogou bem ali. Foi por isso que eu me cortei bem aqui. Viu? Eu estava gravando porque eu precisava ver. Ele estava bem ali. Ele jogou meu celular, por isso cortei. É isso que ele tenta me passar. Ela está segurando ele assim? Sim. Não, mas você falou que... Eu te disse, só sentei no banco. Você não achou o gravador em outro lugar? Não sei. Conseguimos. E eu só, como eu disse, né, o seu contradiz o que eles estão dizendo, né? Então eu só quero ouvir o seu lado, certo? Já pegamos as declarações deles, as gravações deles. Ok. Olha, essa pessoa, eu não sei por que ela está sendo... Tipo, por que ela está no assento? E por que ele está? Sim. Isso não é crime? Eles estão sufocando. É quase como assassinato. Eles estão sufocando ele. O que eu acabei de te mostrar no primeiro vídeo? O cara? Eles o detêm, ok. Ele podia ser detido, ok. O que eu faço agora? O que eu faço? O que você quer dizer com isso? O que eu faço agora? O que você quer dizer? O que você quer que eu faça? O que eu fiz? Esta é minha irmã. Sua mãe não está envolvida e você também não, além de estar aqui e ver isso, certo? Então você... Meus irmãos! Meus irmãos, meu irmãozinho, meu pai. Vocês vão ficar bem. Não! Bem? Como isso está bem? Como isso está bem? Por que vocês estão dizendo isso? Por que você disse isso? Sabe, tem muita coisa acontecendo. O melhor agora durante a investigação é isso. Podemos informar sobre sua irmã e seu pai, certo? Então, o que precisamos de você é que tente relaxar o máximo possível. Agora você vai ter que esperar, certo? Acho que eles não têm nada nisso. Não, já tivemos outras coisas no mundo. Você está... Queria falar com o papai? Você vai ficar bem? Como falamos, demos nossa palavra. Minha irmã, ela está me chamando, tá bom? Tá bom, bem, o que a gente vai... Ele vai entregar isso para alguém. Ah, ele vai embora. Ainda estamos investigando, não deve demorar. Você queria falar com ele?
Não vou embora, preciso ver meu marido. Tecnicamente, ela não poderia estar aqui. É uma invasora e não passou pela prefeitura. A Timberline que era a invasora, certo? Lembra disso? Tem uma restrição. Sim, mas minha irmã estava o tempo todo... Entendido. Eu não vou te dar um desconto. Você precisa levá-la para casa. Se não forem para casa, vamos prendê-la também. Tudo bem. Agora não. Muita coisa acontecendo. Ela vai para o hospital para fazer um exame. Você precisa ir para casa. Me liga. Eu preciso... Você tem meu número de telefone? Você precisa levar sua mãe para casa, tudo bem? Honey. Então isso significa uma coisa? Eu preciso levá-la ao hospital. Eu preciso responder. Eu não sei, tudo bem, mas eu preciso... Preciso chamar a mamãe, ela consegue. Você precisa levar a mamãe para casa. Eu não sabia disso, de verdade, eu não sabia. Então, se você conseguir convencer a mamãe... Só um minuto, um minuto. Espere, só um minuto. Quando? Ela vai ligar em breve, mas agora só voltem para casa. O que eles fizeram? Tem um carro bem ali. Talvez o carro esteja bem ali. Eu achei que estava. Ezan e Zahra foram acusados de tentativa de homicídio, sequestro e violência doméstica, todos em segundo grau, além de tentativa de sequestro em primeiro grau. Ihsan foi acusado de agressão em quarto grau e Zahra de violar ordem de proteção contra a violência doméstica e arrombamento em segundo grau. Os dois foram a julgamento neste verão. Promotores disseram que Ihsan, furioso com a filha, a colocou em um mata-leão e apertou seu pescoço enquanto alunos tentavam impedir. A defesa afirmou que o incidente durou menos de 1 minuto e não havia provas claras de que Ihsan ou Zahra tentaram machucar a filha. A defesa disse que tentavam levar a filha para casa após ela fugir pela segunda vez no mês. Um motorista de ônibus afirmou estar em seu turno normal de trabalho. Ele achou que era só um grupo de crianças barulhentas no ponto de ônibus da escola, até ver um homem brigando com os alunos. O motorista testemunhou que buzinou para tentar acabar com a briga, mas o homem não parou. Quando saiu do ônibus, ele gritou para Ihsan soltá-la. Outra testemunha voltava do almoço com o marido quando viu a briga, pensando ser discussão entre adolescentes até saírem do carro. A vítima também depôs no julgamento dos pais. Ela admitiu que respondeu ao pai, mas também disse que teve medo de morrer naquele dia. Ela relatou que o pai a imobilizou com um mata-leão. Quando ela acordou, lembrou de ouvir a voz da mãe e percebeu que a mãe a segurava pelo pescoço e pelo peito, mas testemunhou que a mãe não estava tentando machucá-la. Quando o júri deliberou sobre o caso, eles demoraram um pouco para voltar com o veredito. Eles deliberaram por 3 dias. No final, os jurados absolveram os pais e eles foram considerados inocentes. No entanto, Ihsan foi considerado culpado de agressão e cárcere privado, enquanto Zahra foi considerada culpada apenas de violar uma ordem de restrição judicial. Estou com o ex-promotor criminal Dan Shore. Dan, sempre um prazer te ver. Você ficou surpresa com a decisão do júri, especialmente considerando que eles deliberaram por vários dias? Eu fiquei um pouco surpreso, mas acho que às vezes é difícil, em casos como esse, ela provar a intenção de cometer tentativa de assassinato. Houve a absolvição da acusação de tentativa de assassinato. Não há dúvida de que houve agressão registrada em vídeo e confirmada por testemunhas, mas para a acusação de agressão de primeiro grau, para tentativa de assassinato, para tentativa de assassinato, você precisa mostrar que a sua intenção era matar alguém. E isso é difícil de provar em um caso como este. Acredito que por isso o júri chegou a esse veredito. Quando os jurados demoram a deliberar, pode ser sinal de discordância. Já vi isso em casos que processei. Frequentemente, o resultado é um veredito de compromisso. Condenam em algumas acusações e absolvem em outras. Muitas vezes, longas deliberações resultam em vereditos com condenação em algumas acusações e absolvição em outras, como um compromisso. Já que os promotores dizem ter sido uma tentativa de crime de honra, por que você acha que o júri não viu isso como tentativa de assassinato? É difícil saber o que os jurados pensam, mas como as deliberações foram longas, talvez alguns fossem resistentes.
Talvez alguns pensassem que foi uma tentativa de assassinato, enquanto outros não acreditavam que era essa a intenção dos pais. Eu sei que, certamente, a teoria da promotoria era de que isso foi uma tentativa de assassinato por honra, mas provar que essa era a intenção dos réus aqui, os pais, acho que algumas pessoas acham difícil aceitar, mesmo que, infelizmente, vejamos tragicamente que pais às vezes matam seus próprios filhos. Acho que as pessoas preferem crer que eles agrediam alguém, mas não tinham intenção de matar. Alguns jurados acreditam nisso, mas não foi suficiente para a condenação? Faz sentido, pois, como você mencionou antes sobre a decisão dividida no veredito, houve algumas condenações. Também houve absolvições, como sabemos. Ao ler o depoimento das testemunhas, relataram que os olhos da vítima reviraram e o rosto estava pálido com lábios azuis. Ela foi atacada pela mãe e pelo pai. O que você acha de tudo o que a vítima de 17 anos passou naquele dia, especialmente na escola? É horrível. E, claro, não é só aquele dia, é tudo o que levou até aquele dia, quando ela disse que estava sendo forçada a um casamento em outro país, com um homem mais velho, sem o seu consentimento, e ela queria evitar isso, estava tentando escapar, e que seus pais estavam impondo suas regras, atacando e se enforcando ela. E sabemos que isso aconteceu porque há testemunhas, tem vídeo. Então, ver alguém ser tratado fisicamente assim pelos próprios pais é simplesmente de partir o coração. É bom que as autoridades se envolveram e processaram o caso. Como já disse, às vezes é difícil provar a intenção de um réu em casos assim, e foi isso que faltou aos olhos do júri, eu acho. Sim, e mesmo que ela também estivesse contando às autoridades e aos investigadores que seus pais supostamente tinham sido abusivos com ela no passado, parece que isso só meio que aumentou o que aconteceu em outubro do ano passado. E considerando que ela também afirmou que seus pais eram abusivos no passado, por que você acha que não foi feito mais para proteger essa garota? Quero dizer, ela ia à escola. Ela procurou uma orientadora escolar que a encaminhou para o abrigo. Ela esperava no ponto de ônibus naquele dia, indo para o abrigo para se afastar dos pais, temendo pela vida. E então isso acontece, mas parece que ela fez tudo certo. Parece que, de certa forma, ela foi deixada na mão. O que você acha? Sim, fui promotor no Departamento de Vítimas Especiais, lidando com crimes sexuais, violência doméstica e abuso infantil. Quase nunca se vê um caso de violência extrema como esse, sem sinais prévios de violência. Pessoas que não são violentas não se tornam, de repente, extremamente violentas de um dia para o outro. Frequentemente, a violência aumenta com o tempo e, com sorte, esses sinais de alerta fazem alguém intervir, seja na escola, um amigo ou outra pessoa. Não há dúvida que o sistema falhou com a vítima. A questão que precisa ser analisada mais profundamente é o que poderia ter sido feito para protegê-la mais. Os sinais de alerta que foram notados foram relatados aos lugares certos, eles tiveram a resposta adequada, mas certamente o fato de que essa não foi a primeira vez que as pessoas perceberam que havia algo problemático aqui e ela não foi protegida antes, significa que o sistema falhou com ela. Precisamos entender o motivo para proteger ela e outras pessoas no futuro. Considerando que os pais foram inocentados das acusações de sequestro e tentativa de assassinato, você acha que por estarem presos há 1 ano receberão apenas o tempo já cumprido ou talvez uma advertência? Quais são seus pensamentos sobre qual poderia ser a sentença potencial quando eles finalmente forem sentenciados? Eu esperava que o pai tivesse uma pena maior, já que foi condenado por agressão de 2º grau, uma ofensa grave. E a natureza do crime, o fato de ser contra a própria filha, e ainda foi registrado em vídeo, eu esperava algo mais sério do que só o tempo cumprido pelo pai. A mãe foi condenada por violar uma ordem de restrição, e não está claro se ela receberá o mesmo tipo de sentença que ele receberia. Embora não tenha havido condenação por tentativa de assassinato, há claramente um crime grave, sobretudo pela acusação pela qual o pai foi condenado. Eu esperaria uma sentença significativa de prisão, mas isso depende do juiz e é difícil prever. Sim. Você acha que o juiz vai levar em consideração a possibilidade de perigo para a comunidade, já que esse incidente aconteceu na escola, na frente de várias crianças, várias testemunhas, a ponto de o pai ter que ser contido antes mesmo dos policiais chegarem? Você acha que isso também vai pesar na decisão do juiz quando a sentença for dada? Com certeza, né? Acho que as pessoas consideram o fato de que essa pessoa foi violenta em um ambiente público, que isso poderia ter colocado outras pessoas em perigo, não só o próprio filho. Mesmo não sendo oficial na sentença, acredito que quando um crime tem grande repercussão,
O juiz busca garantir efeito de dissuasão, pois muitos acompanham e veem que essas pessoas foram flagradas em vídeo e com testemunhas fazendo isso com a filha. Qual a consequência? Mesmo não sendo fator oficial, muitos juízes dizem: quero que a comunidade veja que haverá punição significativa para esse tipo de ato. E isso pode levar à dissuasão com sorte de outras pessoas, então isso também pode ser um fator. Você se surpreende por os réus não terem testemunhado no julgamento? Ou você acha que foi devido a uma possível barreira linguística e tradução? Por que você acha que eles não foram ao banco das testemunhas se defender? Talvez eles achassem que não tinham informações úteis para se defender. Eles foram flagrados em vídeo fazendo isso. Havia muitas testemunhas, então eles não podiam subir lá e dizer que nada aconteceu. Além disso, se depusessem, poderiam ser questionados sobre abusos anteriores, problemas contínuos e a tentativa de arranjar o casamento sem consentimento da filha. Acho que há muito a temer se você é réu indo ao banco das testemunhas. Talvez advogados e réus tenham achado que pareceriam antipáticos, o que poderia resultar em condenação maior. Em muitos casos, a pessoa não depõe porque acha que não há vantagem seguindo o conselho dos advogados. Normalmente, poucos réus vão ao banco das testemunhas. Isso ocorre em alguns casos, mas não em todos. Dan Shore, obrigado pela sua análise sobre o caso. E eu espero que faça muito, muito sucesso. Mais uma vez, Dan Shore, muito obrigada pela sua análise sobre esse caso e estamos muito animadas com o livro que você vai lançar. Obrigado por cobrir esse caso importante. É bom que as pessoas o conheçam e entendam. Zahra Ali foi solta, mas seu marido segue preso aguardando sentença. Ambos serão sentenciados em 18 de agosto. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.